Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Vamos adorar a Deus. Tu, Senhor, és a minha força, o meu escudo, minha redenção, e o meu cântico é todo teu, como oferta viva em teu altar. Tu, Senhor, aleluia, és a minha força, o meu escudo, minha redenção, o meu cântico é todo teu, como oferta viva em teu altar. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com os nossos lábios teu poder. Magnífico, soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece em meu viver. Tu, Senhor, aleluia, és a minha força, nós te adoramos, o meu escudo, minha redenção, e o meu cântico é todo teu, como oferta viva em teu altar. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com os nossos lábios teu poder. Magnífico, soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma, aleluia, e o coração. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece em meu viver. Aleluia. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece. Tua beleza resplandece em meu viver. bendito seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, meu Pai. Nós entramos na tua presença em oração e nós viemos aqui para te adorar, para te bendizer, te exaltar, para buscar a tua face, a tua presença, porque a cada dia que passa nós precisamos mais de ti, nós precisamos do teu perdão,
da tua misericórdia, do teu amor. Nós não podemos viver sem a tua presença. Nós não podemos viver sem o Senhor. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o Deus da nossa salvação, o Senhor da nossa vida. E nós sabemos que não há outro além de ti. Aleluia. Glórias e glórias te damos. Bendito, exaltado, engrandecido, glorificado seja o teu nome. Nos ensina a te servir, nos ensina a andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo é o teu nome, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que nós adoramos. Aleluia. Vem sobre a nossa vida, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Abra o seu coração e adore a Deus Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. alegria de toda Da terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Receba a nossa vida nas tuas mãos, o nosso louvor, a nossa família, as nossas causas. O Senhor é o único que pode nos transformar, o único que pode nos socorrer, nos ajudar. Não existe outro além de ti. O Senhor é o nosso Deus, o nosso escudo. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado até mesmo pelas lutas que nos fazem depender do Senhor e buscar a tua face. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é no fim, meus olhos firmes do Senhor, as circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra Vão passar, mas o meu Deus não parará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, Faz milagre acontecer. Posso crer E descansar em Deus. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra Vão passar, mas o meu Deus não parará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer que descansar em Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom, né? Que nós estamos aqui
para adorar a Deus. Um pouco mais cedo, né? Temos que nos adaptar. Amém? Importante que nós estamos aqui e eu quero que você se esforce ao máximo para estar aqui, presente. Já que no domingo nós não podemos nos reunir por enquanto, né? Até que seja autorizado. Então a quarta nós não podemos faltar, em hipótese alguma. Amém? Algumas pessoas estão acompanhando também através da página. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. De uma forma resumida, mas pontuando aquilo que é importante. Vamos fazer a leitura até o verso 14. Esse livro, esse evangelho aqui, de João, é um livro muito importante na escritura, né? Todos são importantes, mas esse aqui, ele tem uma importância significativa, né? Obrigado. Já que o objetivo de João aqui é mostrar quem é Jesus e provar, a tese de João aqui é provar que Jesus de fato é Deus. Essa é a tese de João. João escreve esse evangelho no final do primeiro século, do ano 85 até o ano 95, ninguém tem a data precisa, é quando João escreve esse evangelho. João escreve e os apóstolos já estão todos mortos, só ele está vivo. Respondendo também uma pergunta que me fizeram ontem, esse João não é João Batista não, tá? Esse aqui é o João Evangelista. Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas de João e escreveu também o livro do Apocalipse. Jesus disse, antes de eu ler aqui, um versículo muito famoso, que está inclusive aqui nesse livro. No capítulo 8, no versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quando você vai lá no livro do profeta Oséias, a Bíblia diz: o povo sofre porque falta o quê? Conhecimento do quê? Da verdade. Qual verdade? Não é a verdade minha ou sua, a verdade de Deus. A falta do conhecimento das coisas de Deus é o fator principal do sofrimento que nós vemos ao longo da história. Por quê? Porque a verdade, ela é uma arma. Como foi que Jesus venceu Satanás lá no deserto? Jesus usou o quê? A palavra, a verdade. Mas para mim usar essa verdade, existem duas condições. A primeira é que eu tenha vida com Deus. E a segunda, que eu tenha conhecimento dela. Porque senão como que eu vou fazer o uso dela? O apóstolo Paulo lá em Timóteo vai dizer: procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Eu estava orando um dia desse e assim que voltar ao normal nós vamos fazer um dia a mais, que não vai ser o culto, nós vamos fazer um estudo como defender a nossa fé diante das falsas religiões. E eu vou mostrar para você na Bíblia que diante do Evangelho nenhuma delas se sustenta, nenhuma delas. Aqui, por exemplo, no capítulo 1, João ele vai responder quem é Jesus, porque havia uma seita aqui, o gnosticismo, que eles acreditavam no dualismo. Eles diziam o seguinte, que o espírito é bom e a carne
é má, mas o espírito é bom. E que Jesus não poderia ser Deus, ele não poderia ser divino, já que ele também estava em carne e osso. Como assim? Ele é Deus, se a matéria é má e o espírito é bom. E eles estavam influenciando muitas pessoas. E João escreve essa carta com esse objetivo, de mostrar que, embora Jesus havia encarnado, ele existia antes de qualquer coisa. Ele não é uma criatura que passou a existir passando de Maria. Não. Ele existia antes de tudo. E João vai derrubar essa ideia do gnosticismo, apresentando quem é o nosso Salvador. Olha que coisa forte. Então ele diz assim, ó: no princípio era o Verbo. Preste atenção. E o Verbo estava com quem? Com Deus. E o Verbo era o quê? E o Verbo era Deus. Olhe para mim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora nós não vamos abrir lá. Se você abrir na sua casa, em Gênesis capítulo 1, você vai pegar essa mesma palavra aqui, no princípio. Está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aqui João diz que o Verbo já estava lá. Antes de qualquer coisa ser criada, ele já estava lá. Por quê? Mostrando que ele é eterno. Deus, em outras passagens você vai encontrar na Bíblia, ele é sempre eterno. Ele não foi criado por ninguém, mas tudo que existe foi criado por ele. O universo, o cosmos, os anjos, as estrelas, os homens, tudo foi ele que criou. Então João diz, não, ele já estava lá. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus. E ele vai dizer aqui, ó, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito forte. Ele estava lá. Antes que qualquer coisa fosse criada, ele estava lá. Por exemplo, não é difícil você encontrar hoje, se você pegar aqui, eu não costumo falar nome, mas tem hora que é necessário, né? Se você pegar, por exemplo, testemunhas de Jeová, eles têm por hábito diminuir a divindade de Cristo. Para eles, Cristo é uma pessoa qualquer, uma pessoa criada, o Filho de Deus, mas no sentido de não ser Deus. Ele é menor do que Deus. Ele não é igual a Deus, ele não é Deus. O Espírito Santo para eles não é uma pessoa. O Espírito Santo para eles é uma força ativa. Eu sei porque eu já estudei muito acerca deles. Aliás, foi a primeira Bíblia que eu li, foi uma Bíblia da Testemunho de Jeová. Foi a primeira Bíblia que eu li na minha vida, foi a deles. Então eu sei o que eu estou falando. E tantas outras religiões e seitas, não é difícil você encontrar eles diminuindo a divindade de Cristo. Não reconhece ele como Senhor, não reconhece ele como Deus. Por exemplo, se você lê na sua casa, por isso que eu falo que é importante você anotar. Lá no livro de Mateus, no capítulo 16, uma certa vez, quando Pedro faz a confissão, Jesus para os discípulos e vai fazer um termômetro e diz assim, ó, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem diz o povo que eu sou? E os discípulos vão responder, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias, e outros dizem que o senhor é um dos profetas aí. Quer dizer, meramente um homem de Deus, mas um homem comum. E Jesus vai perguntar para eles, vem cá, mas e para vocês, quem eu sou? E até eles mesmos ficam calados.
O único que ousa responder é Pedro. Ele disse: eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, ele reconheceu e sabia quem era Jesus. Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. As pessoas viam naquela época, muitos, Jesus como uma pessoa comum, e hoje continua a mesma coisa. Embora alguns digam: não, eu creio que Cristo é o Salvador, Cristo é o meu Senhor, e etc. Mas a forma com que ela trata Ele, a forma como ela busca, a forma como ela se relaciona com Ele, a forma como ela recebe a notícia, por exemplo, hoje se você disser para a pessoa assim: olha, Jesus morreu por você, é a mesma coisa que você estivesse falando que um animal morreu, ou qualquer coisa morreu. Ela não para pesar e diz assim: como é que é? Não, conta para mim, quero saber isso aí. Ele morreu por mim, você está falando? Não há esse entusiasmo. As pessoas recebem: ele morreu. Ao contrário, tem uma passagem que me deixa encantado. Está aqui também, eu não lembro aqui o lugar agora, mas está nesse livro aqui. Quando Jesus morre e a notícia chega para Marta e Maria que Jesus havia morrido. Quando elas recebem a notícia e a ficha cai, elas dizem assim: o que fizeram com o meu Senhor? Essa pergunta é muito séria. O que fizeram com o meu Senhor? Será que você já fez essa pergunta? Será que você já pesou dessa forma? Ou você recebeu a notícia: morreu? Ele morreu por você. O seu pecado crucificou ele. Esse já deveria ser um motivo suficiente para que você fugisse da aparência do mal. Quando você entende que o seu pecado, o seu crime foi imputado na pessoa de Cristo. Isso aí deveria ser suficiente para você dizer assim: olha, eu tenho que fugir do pecado. Embora eu seja pecador, embora eu seja falho, todavia eu tenho que vigiar constantemente, porque Ele sofreu por mim. É tão sério isso que quando você lê, por exemplo, o livro de Hebreus, no capítulo 10, e o escritor vai falar que na época de Moisés havia castigo para aqueles que pecavam, e bastava ter testemunha dizendo assim: ele pecou, nós pegamos ele no pecado e etc, a pessoa já era punida. Aí o escritor de Hebreus vai dizer assim, que o castigo na graça é maior. Se nós deliberadamente, ele diz, continuarmos no pecado, já não resta sacrifício para os nossos pecados. Pelo contrário, a expectação deve ser de juízo consumidor, fogo consumidor. Isso é muito sério. Porque estão pisando o sangue da cruz, estão ultrajando, ele diz, o Espírito da graça. Isso é muito sério. E o castigo, ele diz, é muito maior. Quando chega lá na frente do texto, ele vai dizer assim: olha, Deus, quem? Deus julgará o seu povo. Não, isso eu já sei. Aí ele vai falar mais uma coisinha: horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E João aqui está combatendo essa seita e dizendo: não, quando tudo passou a existir no princípio, ele estava lá. E aliás, nada se fez sem ele, porque se ele não estivesse lá, nada teria sido feito. Ele não nasce, ele não passa a existir partindo de Maria. Ele já existia. Ele sempre existiu.
Ele não foi criado por ninguém. Ninguém formou ele. Ele é eterno. Ele é Deus. Ele não é menor. Não é uma categoria menor. Ele é Deus. E ele vai dizer aqui, no versículo 4. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse do quê? Da luz. Por que aqui ele usa a figura de João? Porque todos, sem exceção, todos esses ouvintes aqui, eles conheciam muito bem a história de João Batista. Todo mundo sabia quem era o João Batista. Todo mundo tinha ouvido falar de João Batista. João Batista é o último na categoria de profeta. Isaías já havia falado de João Batista. As profecias falavam de João Batista. Então, usando a referência de João Batista, ele diz assim, olha, o próprio João foi levantado, foi enviado para que testemunhasse acerca dele. João também via ele como o próprio Deus, como Salvador, como Messias, como Cordeiro de Deus, o próprio João. Ou seja, a nossa crença, a nossa doutrina, ela é fundamentada. Ela não nasce agora, não é algo da nossa cabeça, não. É algo que já vem de profecia. Lá no passado, os profetas messiânicos, como por exemplo Isaías, é o maior profeta messiânico da Bíblia. Ninguém falou tanto de Jesus como Isaías. Lê Isaías 53. Parece que ele está vendo a cena de Cristo na cruz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Parece que ele está vendo, ele é lá na cruz, parece que a imagem está diante dos olhos dele. E ele vai dizer aqui, que João também testemunhou dele. E deixa bem claro no versículo 8, ele não era a luz, João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, foi feito por intermédio dele, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E até hoje, se você vai em Israel, por exemplo, eu estive em Israel, eu e a Raquel, há quase 7 anos atrás, 8 anos quase, nem sei, já passou de 7. E até hoje, quando você fala, se você falar com alguns judeus lá, ou o guia turístico, que ele vai falando de cada local, ele vai conduzindo a gente, e até hoje eles esperam a vinda do Messias, mas o Messias já veio. O problema é que quando ele veio, não o receberam, não creram nele, não acreditaram que era ele, questionavam a sua forma de vida, a sua simplicidade, questionavam a sua origem. Mas ele nasceu numa manjedoura, mas é isso aí? Filipe, Natanael, enquanto não o conhecia, disse, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré? Por isso que é dito, Jesus
de Nazaré. Mas de Nazaré? Natanael falou? De lá pode sair alguma coisa boa? Filipe disse para ele: vem e vê. Vem ver. E aí, voltando no que eu disse para você, que eu quero que você confira na sua casa, Mateus 16, quando Jesus faz o teste e pergunta: quem diz o povo que eu sou? É a prova. Que aqueles não receberam como ele era. Porque disseram: dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. O senhor é uma pessoa assim também, está no nível deles. Jesus disse: mas peraí, mas e para vocês, quem eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tem ninguém que se compare. Pedro está dizendo assim, não tem ninguém que se compare com o Senhor. O Senhor não é igual a ninguém, ninguém é igual ao Senhor. Porque tu és o Cristo. Essa palavra, tu és o Cristo, significa tu és o Salvador. Tu és o que salva. Não há outro. É só Ele. Eu disse aqui numa mensagem, eu acho que foi domingo à noite, não me lembro. E disse para um irmão também que eu atendi ele, que tem coisas que você pode trocar. Você põe uma roupa, não gostou, você diz assim: vou pôr outra. Servem uma refeição para você, você diz: não, isso aqui eu não gosto, eu vou comer outra coisa. Mas não dá para trocar de Deus. Sabe por quê? Porque não tem outro, só tem Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse mais: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Ele não é uma das portas, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, no singular. Ele não é uma das portas, ele é a porta. Não há outro. É Ele. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E hoje, a mesma coisa. A história se repete. Falar de aceitar Jesus para uma pessoa, parece que você está falando algo assim, muito comum, muito simples. Ele é o Salvador. E por que nós temos que saber disso aqui? Porque se você não souber isso aqui, e você cair na mão de um herege, no mínimo ele vai confundir você todinho. Esses mesmos que eu falei, quando você para atender eles na porta da sua casa, os testemunhas de Jeová, se você não conhece a Bíblia, ele no mínimo vai deixar você confundido, porque ele vai encher você de informação distorcida. Inclusive até o texto da Bíblia dele é distorcido. Eles reescreveram a Bíblia. Como o senhor sabe? Eu sei, foi a primeira Bíblia que eu li, irmão. A primeira Bíblia que eu li de capa a capa foi uma Bíblia da Testemunha de Jeová. E eu deveria ter uns 10 anos de idade. Meu pai já foi Testemunho de Jeová. Pois é. Eu sei o que eu estou falando. E tem tantos outros. Se eu for fazer uma lista aqui para você, vai dar a hora de nós ir embora. Se eu falar para você, pega uma caneta aí que nós vamos pontuar agora tudo que aceita. Vai escrevendo aí. E você tem que conhecer. Eu só posso combater a mentira com o quê? Com a verdade. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade. E ele vai dizer aqui, no versículo 12. Olha aqui, que pérola isso aqui, Mas a todos, preste atenção nesse todos aqui, tá? Sem impor raça, cor, poder aquisitivo, sem impor nada, quebrando toda a barreira, derrubando todo o muro de separação, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhe o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus, a saber, os que creem no seu. Olha que maravilha. Quem eram os seus que não receberam? Os judeus. Eles eram os seus. O muro de separação, ele caiu. Não tem mais essa ideia de Deus tem um plano para o judeu e outro plano para a igreja, embora exista uma linha de interpretação. Por exemplo, os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, eles dividem igreja de Israel. Não, a igreja é o Israel de Deus. Paulo disse, Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo. Todos formam povo de Deus. E ele diz aqui, todos, no plural, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou serem chamados filhos de quem? De Deus, a saber, os que creem no seu nome. Até isso é recebido assim de uma forma superficial. Por exemplo, se você vê o filho de uma celebridade, você conhece, vamos supor que você conhece a filha do Silvio Santos, e ela está passando ali na calçada, e você está varrendo ali, aí você olha assim de longe e diz, nossa, olha quem está passando. Quem? A filha do Silvio Santos. Você não conhece ela? Ela é filha do Silvio Santos. Cara até, do Silvio Santos. É uma pessoa, uma figura, um personagem importante. Mas por que as pessoas tratam com descaso o ser chamado filho de Deus? Vem cá, você é filho de quem? Sou filho de fulano de tal, irmão. Mas também tenho um novo pai, ganhei um pai novo. É? Você é filho de quem? Filho de Deus. O outro diz assim, meu pai é dono daquela empresa ali. Sabe aquela rede de mercado? Você é do meu pai. Ah, é? O meu é mais rico então. O meu é muito mais rico. Sou filho do Luciano Yang lá, sei lá. Ah, você é filho dele? Ele pode ser uma boa pessoa, mas ele é pobre. É pobre. Não, meu pai é o diplomata. Pobre também. Aliás, muito pobre. Você é filho de quem? Eu sou filho. Eu vou dar uma referência para você. Está lá no Salmo 24. O meu pai. O mundo é meu. E tudo que tem na terra é meu. Deus disse que tudo é de quem? Dele. Você é dono de uma empresa? Não, pô. É dono do mundo. Essa cidade aqui é dele. E essa região também. E esse estado? O estado não é desse governador aí. Não. Esse estado é dele. O homem só vai até onde ele deixa. Porque se ele resolver parar, tem que parar, irmão. Uma ordem dele, tudo para. Pois é. Mas por que nós não dá valor nisso aí? Por que nós não nos comportamos como filho de Deus? Por que nós desprezamos essa posição? Por que reclamamos tanto da vida? Por que vivemos angustiados, abatidos? Por quê? Você tem um pai, você que crê nele. Olha só, você tem um pai que é amigo, médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, advogado, juiz. Tudo que você precisa está nele. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Você pode fazer qualquer coisa sem qualquer um, mas sem ele não. Ele disse,
sem dinheiro, sem colega, sem influência, sem estudo, sem computação. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim. Pode faltar tudo, mas se você tiver Ele, você tem tudo, porque Ele é dono de tudo. Diga glória a Deus. Pois é. Olha que pérola. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas de quem? De Deus. Nós fomos gerados por quem? Por Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Amém? Veja o que ele fez. Se você ler, é importante anotar. Se você ler Filipenses capítulo 1 e 2, mais o 2, você vai ver Paulo traçando a história de Jesus e dizendo que ele se colocou na condição de servo e foi obediente até a morte de cruz. Ele deixou o trono de glória, veio aqui, encarnou, viveu entre nós, com uma diferença: ele não pecou. Ele é o segundo Adão. O pecado entrou por um homem, Paulo disse, mas a salvação também, a saber, Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então, Ele é Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo o que você precisa. É Ele quem te perdoa, é Ele quem te salva. Não aceite, se você estiver perto, ninguém diminuir a divindade de Cristo. Cristo era quantos por cento homem e quantos por cento Deus? Não. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele veio com um propósito. E ele cumpriu. E ele venceu. Ele foi para a cruz. Morreu. Ressuscitou. Está vivo. E voltará. Diga glória a Deus. Ele é antes de tudo. Ele não é qualquer um. Ele não é um profeta qualquer. Ele não é um pregador qualquer, como traçam a imagem dele por aí, em filmes, em peças de teatro, diminuem ele, mas não, ele é Deus. Paulo vai dizer: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não foi o Senhor, ele não será o Senhor, ele é o Senhor. Ele não foi o Verbo, ele era o Verbo. Antes de criar qualquer coisa, ele estava lá, e sem ele nada do que fez teria feito se ele não estivesse lá. Amém? É o próprio Deus encarnado que esteve aqui no nosso meio. Assim que tudo voltar ao normal e Deus permitir, nós vamos fazer um estudo para aqueles que amam a Bíblia. Eu amo aprender, bispo. É para esses daí. Nós vamos destacar um dia da semana e vamos ensinar você a combater toda seita e heresia, usando a palavra de Deus e mostrando que diante da palavra de Deus nenhuma delas prevalece. A palavra de Deus é a única palavra verdadeira, inerrante e infalível. Diga glória a Deus. O nosso Redentor vive. Amém? Vive. E esse é motivo de alegria para mim e para você. E Ele voltará para nos buscar. Amém? E não de forma secreta. Você não vai desaparecer.
Ele virá de forma visível, audível, todo olho verá. Todo mundo vai ver a vinda dele. Amém? Todo mundo. Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Quem é Jesus? Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso tudo. Nós te amamos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos concedeu a graça de crermos em Ti. Fomos gerados pelo Senhor. Fomos gerados no Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Nós te adoramos, Pai. Não há Deus maior. Cante com a sua alma. Não há Deus melhor. Cante, não há Deus tão grande. Não há Deus Tão grande como nosso Deus. Você que está em casa, feche os seus olhos e cante. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande Como nosso Deus. como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, Criou o sol e as estrelas. criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou Para o seu para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Meu Pai, obrigado por esta palavra. Que nós possamos aprender com a Tua palavra, para que possamos compartilhar com outros, a fim de que o Teu nome seja exaltado.